Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nívia Maria, eu curso Letras em Inglês na UFPE, sou petiana e vim aqui apresentar para vocês hoje alguns elementos pré-textuais, certo? Nesse episódio da ABNT de A a Z, nós iremos falar um pouco sobre resumo, lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas, siglas e símbolos. Bem, pessoal, os elementos pré-textuais são aqueles que precedem o texto acadêmico, auxiliando a sua apresentação e seguem diretrizes pré-estabelecidas pela ABNT. O primeiro elemento pré-textual que iremos mencionar hoje é o resumo. Caso vocês tenham acompanhado os vídeos da ABNT de A a Z, o Gabriel, um outro petiano, ele já fez um vídeo comentando sobre o resumo como gênero acadêmico e como parte de um todo. Então, vou pedir para vocês visitarem o nosso vídeo e darem uma olhadinha. Só para não passar em branco, a gente deve lembrar que o resumo é um elemento que deve ser apresentado de forma concisa, clara e objetiva, segundo Ray. Ressaltando os pontos mais relevantes do trabalho que vem a seguir, certo? Os objetivos, o método, os resultados e as conclusões, a fim de difundir de forma ampla as informações e permitir a quem lê decidir sobre a conveniência de consultar o restante do texto, ok? Em seguida, a gente pode mencionar as listas, sejam elas de ilustrações, tabelas, abreviações, siglas ou símbolos. Tratando da primeira, a lista de ilustrações, a gente deve lembrar que ele é um elemento opcional. Deve apresentar as ilustrações de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico. Ou seja, da forma que está aparecendo ali na sua lista, que vai ser visitada antes do conteúdo total do seu trabalho. Então, da forma que aparecer ali o título e a página, ele vai estar aparecendo no seu trabalho como um todo, ok? E por fim, recomenda-se a elaboração de uma lista própria para cada tipo de ilustração. Ou seja, se eu tenho mais que 3 desenhos, eu vou construir uma lista apenas para desenhos. Se eu tenho mais de 3 esquemas, fluxogramas, fotografias e assim por diante, apenas se eu tiver mais de 3 itens de cada um desses elementos, eu devo fazer uma lista de ilustrações para cada um. Caso eu tenha menos, eu devo juntá-los todos em uma única lista, porém designando o tipo de elemento. Na lista de tabelas, a gente pode destacar 3 características. Além dele ser um elemento opcional, ele deve ser elaborado, assim como a lista de ilustrações, de acordo com a ordem que as tabelas irão aparecer no texto, certo? E cada item deve ter o seu nome específico, o título, acompanhado do respectivo número de página. Sobre a lista de abreviações e siglas, elas aparecem juntas, tá bom, pessoal? E é uma relação em ordem alfabética. Presta atenção, não é em ordem que aparece no trabalho, mas em ordem alfabética, das abreviaturas e das siglas que serão utilizadas no seu trabalho. Além disso, ela se trata também de um elemento opcional, mas ela auxilia bastante os leitores na hora da leitura do seu trabalho. Por quê? Porque geralmente a gente só diz o significado daquela sigla na primeira ocorrência, certo? Então, a tabela é mais fácil para o leitor visitar sempre que ele tiver a dúvida sobre alguma das siglas ou abreviações que aparecerem em seu texto. A lista de símbolos, ela constitui um elemento também opcional e é apresentada logo após a lista de abreviaturas e siglas. No entanto, caso não haja essas
listas que já foram mencionadas, ela deverá aparecer logo após o resumo em língua estrangeira, né? Lembrando que a gente tem o resumo em língua portuguesa, se você está escrevendo em português, e em seguida uma língua estrangeira de sua opção. Também, né, a lista de símbolos deve ser organizada conforme a ordem da apresentação do texto, sendo ao seu lado apontados o respectivo significado. Agora, nós vamos ver alguns exemplos sobre as listas citadas. Primeira, a lista de quadros, que é um tipo de ilustração. Como vocês podem ver, aí eu tirei, né, uma parte do exemplo, em que demonstra, quadro 1, evolução cronológica do IASB. Ele aparece na página 33. Logo em seguida, a gente tem um quadro 2, que só vai aparecer na página 39, mas a gente percebe que está seguindo uma ordem. Outro exemplo, separadamente, nós temos a lista de figuras, né, que também segue a mesma lógica. Se a figura 1 aparece na página 32, então a figura 2 vai vir uma página mais adiante, também com o devido título. A seguir, nós temos o exemplo de lista de tabelas, certo? Em que as tabelas são organizadas ordenadamente por número, né? E também respeitando a apresentação no texto. Por fim, nós temos a lista de abreviaturas e siglas e a de símbolos. A lista de abreviaturas e siglas, como já foi mencionado, é organizada por ordem alfabética. E nesta lista se apresenta, como a gente mencionou, uma primeira coluna com todas as siglas e abreviaturas e, ao lado, o respectivo significado. E, por último, a lista de símbolos, que também funciona da mesma forma, em organização. Mas, como já foi mencionado, ela é elencada de acordo com sua apresentação no texto. Aqui estão nossas referências, que foram os textos utilizados para a construção desse vídeo. E nós esperamos que vocês tenham gostado. Pedimos que sigam o PET nas redes sociais, como Facebook e Instagram, se já não seguem. E nos acompanhem também no Cashbox e Spotify. Lá nós temos vídeos novos todas as semanas, com conteúdos incríveis que vocês vão achar bastante interessantes. Muito obrigada!